Tema 35 da série Os Escolhidos, Patriarcas e Profetas. Este tema é baseado nos capítulos 16 e 17 do livro de Números, intitulado A Rebelião de Corá. Após os juízos que caíram aos israelitas, as murmurações e revoltas acalmaram-se por um tempo, mas o espírito de rebelião ainda estava no coração do povo. E dessa vez foi a vez de Corá, primo de Moisés, que, insatisfeito com sua posição, ambiciou o sacerdócio. Em sua inveja e ódio contra Moisés, Corá arquitetou um plano e conseguiu convencer, além de Datã e Abirão, mais 250 príncipes. Corá e seus companheiros estiveram entre aqueles que subiram ao monte com Moisés e viram a glória divina. Corá e seus companheiros obtiveram o apoio da congregação. Sua estratégia foi elogiá-los e fazer com que eles sentissem que Moisés era o culpado por eles não terem entrado em Canaã. Se Corá fosse o seu líder e os animasse, ao invés de ficar apontando seus pecados, eles teriam uma jornada bem melhor. Assim pensavam. Corá afirmou ao povo que Deus o escolhera na mudança do governo antes que fosse tarde demais. Muitos não aceitaram as acusações, pois se lembravam da forma como Moisés trabalhava pelo povo, com paciência e abnegação, e a consciência os perturbava. Porém, assim que o movimento ganhou suficiente força, Corá acusou Moisés e Arão publicamente e falsamente de roubarem a autoridade. Disse-lhes que toda a assembleia e cada um deles era santo, e que eles haviam se colocado acima da assembleia. Moisés não havia suspeitado da trama, e quando ouvia as acusações, prostrou-se em terra, suplicando silenciosamente a Deus. Que homem fantástico! Que exemplo para cada um de nós hoje, de um homem de oração. Ah, Senhor Jesus, torna-me a mim num homem de oração, tal qual foi Moisés e tantos outros heróis da fé. Eu preciso disso. Eu preciso de Ti, bem como essa pessoa que ouve esse áudio comigo. Torna-nos homens e mulheres santos, puros e santos, e de oração e comunhão contigo, Santo e eterno Deus. Em nome de Jesus, te rogamos. Amém. Ao levantar-se de sua súplica, Moisés estava calmo e forte. Recebeu a orientação divina e desafiou aqueles que pretendiam o ofício de sacerdote. Depois, em uma conversa particular com Corá e seus companheiros levitas, Moisés disse: não lhes é suficiente que o Deus de Israel os tenha separado do restante da comunidade para junto dele, a fim de realizarem o serviço do tabernáculo do Senhor? E agora vocês querem também o sacerdócio? Números 16, versos 9 a 11. Moisés chamou a Datã e Abirão, dando-lhes oportunidade de ouvir suas acusações, mas eles arrogantemente recusaram, deixando claro que não se submeteriam mais às ordens de Moisés, o retratando como um tirano e usurpador. Moisés não procurou se defender, apelou solenemente a Deus na presença da congregação e implorou que Deus fosse o seu juiz. No dia seguinte, os 250 príncipes liderados por Corá trouxeram seus incensários. Grande parte da congregação se posicionou ao lado de Corá. Os rebeldes, Corá e seus companheiros haviam convocado o povo para presenciar sua vitória. Moisés, acompanhado de 70 anciãos, desceu com um último aviso e disse ao povo que se afastassem da tenda dos homens ímpios, pois senão seriam consumados por causa do pecado deles. O povo obedeceu, pois a sensação de um iminente juízo repousava sobre o povo. Então Moisés declarou que a morte sobre os rebeldes não viria de forma natural, mas que, como prova de que o Senhor Jeová havia o escolhido, a terra abriria sua boca, e os rebeldes, juntamente com tudo que é deles, seriam engolidos e desceriam vivos para o Sheol, para a sepultura. Então todos saberiam que eles haviam desprezado ao Senhor. Misericórdia. Números 16, versos 28 ao 30. O povo fugiu, mas os juízos ainda não haviam cessado. Desceu fogo da nuvem e consumiu os 250 príncipes que tinham oferecido incenso. E o povo,
que deu razão a Corá. Ao invés de passarem aquela noite em arrependimento e confissão, alimentaram ainda mais o ódio contra Moisés e no dia seguinte voltaram a se queixar contra Moisés e Arão, acusando-os de terem matado aqueles homens e estavam decididos a agir violentamente contra seus fiéis e abnegados líderes. Misericórdia. Números 16, verso 41. Mais uma vez, Moisés teve que interceder pelo povo, demonstrando com isso o interesse de um verdadeiro pastor. Arão pegou o incensário, pois uma praga já havia começado, e Arão se pôs entre os mortos e os vivos para fazer expiação, e a praga cessou, mas não até que 14.700 almas fossem mortas. O povo não teve outra saída a não ser reconhecer e confessar o seu pecado. Nisso, reconheceram que erraram contra Moisés e Arão e que Corá e seus companheiros tiveram uma punição justa da parte de Deus. O orgulho e a ambição estão espalhados por toda parte, abrindo as portas para a inveja e luta pelo poder. As pessoas estão longe de Deus e sendo arrastadas para as fileiras de Satanás, sem perceber. A rejeição da luz obscurece a mente e endurece o coração, tornando mais fácil dar o próximo passo para o pecado e rejeitando assim uma luz ainda mais clara, até que os hábitos errados acabam se firmando. E muitas vezes aquele que prega a palavra de Deus e condena o pecado é visto com ódio por outras pessoas. Foi assim com os hebreus que não estavam dispostos a se submeter às orientações do Senhor. Não aceitavam ser corrigidos e reprovados, então se voltaram contra Moisés e Arão, tentando encontrar defeito neles. Cometeram o pecado contra o Espírito Santo. Mateus 12, verso 32. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, disse Cristo, será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado. Deus se comunica conosco por meio do Espírito Santo. Aqueles que rejeitam essa comunicação estão cortando o canal de comunicação entre eles e o céu. Misericórdia. Esses são entregues ao total domínio de Satanás e já não resta sacrifício para eles, mas tão somente uma expectativa terrível de juízo e fogo intenso, que consumirá os inimigos de Deus. Hebreus 10, versos 26 e 27. Misericórdia. Próximo tema, o 36, veremos o início da caminhada de 40 anos do povo no deserto. Se você gostou desse vídeo, curta, para que o YouTube o indique para mais usuários e também que você compartilhe em suas redes sociais. Fique com a paz de Jesus. Amém.